Fala galera, tudo bem? Fernando César aqui, obrigado por assistir mais esse vídeo. Hoje nós vamos trazer um review, uma demonstração de como funciona o Prism Live Studio. Ele é um software tipo OBS, um software para fazer a transmissão. Ele faz a gravação também da tela e ultimamente eu tenho utilizado muito mais ele do que o próprio OBS por conta da multitransmissão, da multistream. Eu tenho um cliente que eu acabo subindo a live dele sempre no YouTube e no Facebook, e acabou quando eu descobri que tinha esse recurso grátis, Normalmente para fazer isso é pago, mas por ele é grátis, então eu acabei testando ele. Ele é muito simples de utilizar. Eu vou abrir ele aqui, vou mostrar para vocês e espero que vocês gostem. Vamos lá. Bom, vocês estão vendo aqui minha tela, tá? Estou abrindo o Prism Live Studio e a interface dele é uma interface bem simples, tá? Você não vai ter muitas dificuldades, para poder operar. Vou abrir ele em tela cheia. Vamos primeiro só em configurações, em preferências aqui. E ele já está logado aqui na minha conta. Acabei logando direto pelo Facebook. Atualmente, na versão do Mac, que é o sistema operacional que eu trabalho, ele ainda não tem muitos recursos, principalmente, o que o pessoal gosta bastante que tem no OBS, a parte de ter aquele modo estúdio, aquele modo que você consegue fazer uma edição teoricamente offline, depois aplicar essa edição na sua transmissão, Por enquanto, aqui na versão do Mac não tem. Eu acho que no Windows saiu uma versão que está em beta com esse recurso, mas por enquanto aqui na versão do Mac eu não vou mostrar para vocês porque não tem, tá? Então primeiro você precisa fazer esse login. Você pode criar uma conta. Eu acabei logando pelo Facebook, que é mais prático. Aqui você consegue salvar as plataformas que normalmente você vai fazer a sua transmissão. No caso aqui eu já tenho salvo de dois clientes, tanto Facebook como YouTube. E aqui tem a parte de você configurar a sua transmissão, tá? Ele tem um recomendado, que ele vai pegar as configurações que ele acha ideal para uma transmissão. Eu normalmente gosto de trabalhar sempre de uma forma manual, então eu acabo escolhendo aqui a resolução. Deixei 1080p, deixei 30 frames. 60 frames é mais interessante para quem joga FPS, que você precisa de bastante quadros ali para mostrar acontecendo. 30 frames para o que eu faço é bem ideal. E aqui a gente tem uma qualidade que ele vai definir para você. Eu deixo esse em drop frames. Se pular algum quadro, ele mantém lá a qualidade. E o encoder, aqui a gente tem duas opções. Eu acabo utilizando esse Apple VT, mas no caso, se você não estiver utilizando Apple, eu acho que você só vai ter essa opção, ou se sua placa de vídeo der algum suporte aqui, vai aparecer. A seleção de bitrate eu mantenho 4.000, 3.500, tudo vai depender da internet. O ideal é você ter no mínimo o dobro, para transmitir, e também cada plataforma tem um certo limite para isso. Então, se você for transmitir em 1080 para o YouTube, eu acredito que o máximo é 6.000, de 4 a 6.000 ou de 3 a 6.000. Então, 4.000 é bem interessante. E esse intervalo, esse keyframe intervalo, eu normalmente mantenho 2 segundos, que é o que eu faço também no OBS. Sempre quando eu transmito sem esse intervalo aqui, ele aparece uma mensagem de erro. Então mantive 2 segundos aqui e não apareceu nada. E tem esse profile aqui, eu acabei não mexendo, tá? E tem as opções de gravação também, que é bem interessante para você fazer o backup durante a transmissão, tá? Você escolhe a sua pastinha, tamanho do vídeo, no máximo que ele aparece aqui são 2 GB. Então, esse é o único problema que eu vejo nesse software, quando você faz uma transmissão, ele acaba dividindo o arquivo a cada 2 GB, que dá mais ou menos aí meia hora na qualidade que eu coloco aqui. Então, se você quer só fazer uma gravação, por exemplo, não quer fazer uma transmissão, saiba que a cada 2 GB ele vai separar o arquivo e às vezes ele perde uns frames, tanto no começo como no final, tá? E aqui tem a opção de você escolher qual é o melhor formato. Eu mantenho MP4 aqui, que para mim funciona bem. Resolução da gravação, por enquanto só 1080, 30 frames também. Mantenho o mesmo encoder. E o máximo de bitrate que dá para você gravar, a sua gravação de tela, a sua gravação de qualquer coisa, é 9.000. Eu acho baixo, eu acho que seria legal gravar pelo menos com 15. Mas se eu tento optar aqui para 15, ele automaticamente volta para 9.000. Também mantenho 2 segundos e o profile aqui, como é gravação, eu mantive
a melhor qualidade aqui. E tem o áudio, que aí você pode escolher entre qual é o tipo de encoder que você quer, qual é o tipo de codec e qual é o tipo dos samples, né? Eu normalmente utilizo tudo 48, né? Todas as minhas configurações de áudio eu mantenho 48. Se você quiser usar 44 verifica se a sua placa de áudio, se o seu computador, se o seu sistema mantém tudo na mesma amostra samples. Pode ser que se você não manter, isso pode te gerar alguns problemas, uns estralos, né, mudança de afinação. Então esse é um probleminha que muita gente enfrenta, então eu recomendo sempre manter o mesmo. Pode trabalhar 44 ou 48, não tem problema nenhum, mas mantenha tudo, desde a sua entrada de sistema, da sua placa de áudio, se você tiver, até o software, para tudo conversar a mesma língua. Lembrando que tudo que é relacionado a vídeo, todas as câmeras, elas sempre gravam em 48. E se você trabalha só com áudio, então você só escuta música, o padrão é 44/100. Então essa é uma coisa meio chatinha que às vezes acontece uns probleminhas, tá? E a gente tem o bitrate do áudio também, que eu mantive 160, mas você pode melhorar um pouquinho, dependendo se a transmissão for mais musical. Então se você aumentar o bitrate do áudio, ele vai comprimir menos e as amostras vão vir bem melhores, tá? E aí você tem a opção de monitorar. Você pode manter direto. Aqui a gente está com uma placa de áudio, que é essa Yamaha G03. Você pode manter direto pelo software do Prism Live Studio. Então essas foram as opções de configuração que você vai fazer no software. E aqui o visual é bem clean, pelo menos essa versão aqui do Mac. Você tem as cenas. O que são as cenas? As cenas são os cortes ou de câmera que você vai fazer, ou de informações, ou de GC, ou alguma mídia, alguma imagem que você vai reproduzir. E os searches aqui, né, são as entradas que a gente vai inserir. Se vai capturar um vídeo, se vai puxar de uma Blackmagic ATEM Mini e tal. E aqui em cima você tem duas opções, né, se você quer transmitir e gravar, ou apenas gravar. De repente você está fazendo um vídeo como esse, você não quer ter o trabalho de editar depois, então você coloca a sua câmera numa lateral, você coloca o fundo de tela. A gente pode até fazer uma simulação aqui, vocês já vão entender. Então como que a gente faz isso? Primeiro, nessa primeira cena aqui, eu vou renomear ela como teste, ok? E dentro dela eu vou fazer o que a gente está vendo aqui. Então eu pego uma captura de display. Então eu pego o meu display completo, né, a minha tela, dou um OK. E sempre quando você reproduz a tela, ela dá esse bugzinho aqui de ficar repetindo milhões de vezes. Isso é normal, tá? Então não se desespere. E eu vou colocar aqui, ó que legal. Eu vou colocar aqui mais um vídeo capture e vou aproveitar a minha câmera integrada aqui, ó. Aqui não aparece toda a bagunça, mas aqui aparece. E aí eu coloco aqui em cima essa telinha. E aí eu de repente coloco numa lateral, diminuo aqui. Eu vou dar só um print da minha tela, só para não ficar essa imagem feia. Vou printar aqui, ó, a minha tela aqui. Em vez de colocar a tela para não ficar essa imagem estranha aqui, eu vou colocar uma imagem simulando como se eu estivesse capturando minha tela, que está dentro de mesa desktop aqui, ó. Então como se eu estivesse capturando a minha tela, ok, é uma imagem. E eu vou colocar aqui um vídeo capture e vou pegar minha webcam. E se por acaso você tem uma ATEM Mini ou qualquer outra placa de captura que você importa a sua câmera, você pode simplesmente selecionar ela aqui, escolher qual a resolução que você quer colocar, quantos frames, e eu insiro aqui. E aí eu já posso colocar numa lateral e fazer um pip aqui bem bacana. Então essa seria mais ou menos a ideia para gravar um vídeo como esse que eu estou gravando aqui para vocês, tá? A minha câmera não está plugada no computador, por isso que eu só tenho essa câmera. Se eu estivesse capturando de alguma forma, eu conseguiria colocar a mesma imagem aqui, vocês iam ver exatamente o que está acontecendo. Então, os searches aqui eu posso importar vídeo capture, que é uma entrada de vídeo, seja via placa de captura, qualquer outra coisa. O áudio, é sempre importante você escolher a fonte certa, porque às vezes do jeito que você importa, ele importa também o microfone do sistema. E já aconteceu de transmitir
vazando o microfone do sistema, entrando todo aquele eco. Então fica esperto com isso, qual é a fonte de áudio que você está capturando. Esse Game Capture, ele deve importar alguma janela de jogo. Tem o Display Capture, você pode capturar tanto a tela cheia como apenas uma área da tela, tá? O Windows, então aqui você captura uma janela, de repente tiver algum software aberto, você consegue capturar ele, tá? Screenshot, você pode capturar um print da tela cheia de alguma área. Mídia, você pode importar um vídeo, imagem, né? Então tá bem prático aqui. Web, então você vai capturar uma janela da internet. E aí você pode inserir textos também, tá? Essa seria a parte de entradas. E aí você monta a sua cena do jeito que você quiser. Você trabalha aqui com várias cenas, uma mostrando... vamos simular aqui alguma coisa, ó. Vamos importar uma imagem, exatamente o que a gente estava fazendo. Então essa primeira cena aqui, ó, simulando, capturando o meu desktop com a minha câmera, fazendo uma videoaula, por exemplo, e minha câmera está numa lateral, tá? E depois eu vou fazer mais uma outra cena que eu posso até duplicar essa daqui. E essa segunda cena, eu até apago essa daqui, delete. E essa segunda cena, eu quero a minha câmera um pouco mais chapada na tela aqui, ó. Tá? Então eu consigo fazer aquela edição com multicortes aqui, cena 1, cena 2, cena 1, cena 2. E assim você vai trabalhando, é muito simples mesmo de operar. E essa seria a parte de montar as cenas, então você coloca o que você precisa. Do lado de cá, ele tem uma outra opção também para fazer alguns ajustes, né, no seu vídeo. Então vem aqui, a gente tem alguns efeitos, ó, tá vendo? Que ele vai dando uma edição nas cores, você pode escolher uma cor que te agrada, então você tem alguns filtros e ainda você pode mexer nessa intensidade, como se fosse um LUTzinho, né, um filtro para o vídeo. Então você escolhe qual fonte você quer, escolher a câmera aqui e vou mudar o filtro dessa câmera. Então tem algumas coisas aqui que você pode escolher, de repente fica bom. Tem um outro detalhe, vamos para a cena 2 aqui, que são alguns efeitos para tom de pele, para skins, tá vendo? Você pode talvez reduzir um pouco de espinhas, essas coisas assim, diminuir até o nariz. Então tem uns presetzinhos aqui meio doido, talvez funcione, eu nem testei ainda. E tem a opção de texto aqui, você consegue. Vamos fazer um texto só para a gente testar isso. Um texto normal. Eu vou manter essa câmera do lado de cá. Vou escrever o texto aqui como Fernandes César. Aí você escolhe a sua fonte. Bom, escolhe o tamanho aqui. Será que o tamanho da gente abrir assim? Mais fácil, ó. Abrir o tamanho. E tem uma animação, ó, que habilita. Bom, é isso. Ele fica piscando e aqui ele fica girando aqui, scroll, né? Você pode fazer uma animaçãozinha, escolhe aqui a velocidade. Tem uns efeitinhos aqui bem zoadinho, mas talvez você pode até conseguir utilizar isso de alguma forma, tá? Então é isso. Feito as suas cenas, coloca o logo do seu cliente, coloca o logo da live, faz a importação dos vídeos, tudo certinho. E a gente vem e na parte de live aqui, a gente escolhe quais são os canais que a gente vai transmitir. E se você habilitar esse multistream, habilitei, você consegue habilitar em mais do que uma plataforma. No caso, eu sempre habilito com duas, né? Por exemplo, vou habilitar para o meu cliente, habilito duas, clico para transmitir, já vai chegar esse sinal no YouTube, no Facebook, você vai lá, libera a transmissão, né? Configura certinho tudo antes, copia a chave, cola aqui tudo certinho, consegue fazer uma live simultaneamente em duas plataformas de graça. E tem funcionado muito bem. Eu vou falar o que eu achei de interessante e o que eu não gostei desse software por enquanto, até as próximas atualizações. Então, o que eu realmente gostei, ele é muito leve, muito simples de operar, tem poucos recursos, mas os recursos que tem funcionam muito bem.
todas as transmissões que eu estou fazendo na minha máquina, que é um MacBook i5 2.3, 8 de RAM, SSD e uma placa de vídeo on-board de 1,5 GB. Então uma configuração muito baixa, né? Não precisa de um computador tão pesado. Ele utiliza apenas 9% de processamento, transmitindo em 2 plataformas e fazendo a gravação no HD. Então funciona a gravação, nunca travou durante uma transmissão. Eu já estou utilizando há 2 meses, nunca travou, não utiliza processamento da máquina, é muito leve, né? Roda muito fluido, eu acho bem legal. E uma coisa que eu não gostei é quando você importa uma mídia de vídeo, né? Como eu importei aqui, para mim o interessante seria a hora que eu clico nessa cena, ele teria que reproduzir do início até o final. E aí aqui no caso ele fica reproduzindo o vídeo, a hora que eu chego na cena, ele continua da onde ele parou. Você pode escolher até a opção de loop, mas eu prefiro, por exemplo, eu vou fazer uma vinheta de abertura, a hora que eu clico, eu preciso que isso comece do zero, e ele não via essa opção para importar, talvez venha num próximo recurso. E gostaria também que alguns plugins como o Câmera OBS funcionasse aqui. Eu vi algumas pessoas fazendo uma certa gambiarra, pegando esse plugin, colando dentro da pasta dele, funciona, mas poderia ser uma coisa mais nativa, ou que na hora que instalasse já funcionasse nas 2 plataformas, ou, né, lançasse uma câmera também para cá, porque é legal de repente você utilizar o celular para fazer isso, tá? Foram esses probleminhas que eu tive com ele, nessa parte de cenas de reprodução de vídeo. Nunca chegou a travar, e falta vários recursos que a gente já está mais acostumado pelo OBS. Então quais são as vantagens e as desvantagens? Se a sua transmissão for bem simples, de repente você puxa do Matem Mini, faz os cortes por ela e você coloca alguns GCs, um logo, sei lá, um QR Code para doação, uma coisa assim mais simples, compensa bastante utilizar ele pelo lance das 2 plataformas simultâneas. Agora, se você utiliza muitos recursos do OBS, né, que ele tem bastante recursos interessantes, eu já não acho tão interessante vir para cá. Bom, resumindo, é isso. É um programa promissor, né, um concorrente direto aí do OBS, de graça, com uma excelente estabilidade, tá? Tudo que eu testei aqui nunca deu pau, tanto a gravação como a transmissão. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, escreva aqui nos comentários, e até o próximo vídeo. Grande abraço, valeu!